Galera, eu passei mais de 30 dias, mais de um mês utilizando este notebook aqui, que é o queridíssimo e muito requisitado ultimamente, TUF Gaming F16, tá? Na versão aqui de hoje com um i5 14450HX e RTX 5050, modelo esse que ficou muito atrativo recentemente, ficou no precinho muito bom. Os TUFs no geral estão chamando muita atenção. Já saiu o review dele aqui no canal, tá? Um review técnico, comparativo, fizemos até live de teste. Se você não assistiu ainda, recomendo que você assista aqueles vídeos primeiro, porque hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre as minhas opiniões subjetivas, tá? Eu passei 30 dias utilizando esse notebook na minha vida pessoal, tanto para trabalhar, para fazer coisas do dia a dia, principalmente para jogar. E eu tô aqui para passar alguns feedbacks para vocês, mas são feedbacks pessoais, tá? Eu não vou falar sobre benchmark, sobre números, comparativos, não é a ideia. Vai ter um momento ou outro que eu vou ter que falar sobre algumas questões um pouquinho mais técnicas, porque, bom, não tem jeito, eu gosto dessa parte, né? Mas se você queria ver uma coisa mais aprofundada, veja o review que nós já fizemos desse cara, depois do review que eu peguei ele aqui para utilizar. E assim, nessa série, né, eu passo 30 dias utilizando o notebook para fazer aqui esse vídeo, passamos feedbacks, mas nesse cara foi um pouco diferente, porque eu tô há mais ou menos um mês e meio já utilizando esse notebook aqui, e antes dele eu tava utilizando o TUF A16 com uma 5060, que é muito parecido, só que até um pouco pior em alguns sentidos, né? Então podemos dizer que eu tô quase 2 meses testando TUFs dessa nova geração RTX 5000, e este cara, mesmo antes de passar comigo, estava com VAP, né? Porque ele tava fazendo a bateria de testes dele, então tô há bastante tempo já nos TUFs aqui. A gente estava no TUF A16, pegamos o TUF 5050, estamos com o TUF 5060 agora também testando, né? Já saiu o review para vocês provavelmente. Então temos várias opiniões para passar. Inclusive nesse vídeo eu vou tentar responder uma questão que eu sei que vocês vão perguntar. Pô, muito legal, TUF 5050 tal, né? Gostei ou não gostei, mas existe o TUF 5060, que não está muito mais caro que esse cara ultimamente, está aparecendo em promoções bem interessantes. Vou tentar responder, ou pelo menos passar minha opinião, se vale ou não vale a pena também, em vez de comprar esta versão que eu estou, ir na versão 5060, tá? Então, bom, muitas coisas pra gente conversar, já pega um pouquinho aí, porque eu acho que o vídeo não vai ser tão curto assim, né? E deixa eu compartilhar com vocês o que eu tenho achado de utilizar este notebook na minha vida pessoal. Eu vou te falar, entre todos os notebooks que passaram nessa série de 30 dias comigo, eu acho que ele foi o mais tranquilo. É um notebook que eu tive que fazer menos sacrifícios no meu tipo de uso, né? Porque, cara, é um notebook bem redondinho. Bom, galera, começando aqui, eu só preciso avisar vocês que ele não tá 100% original. A parte original é que ele tá com 16 GB de RAM, eu não aumentei a quantidade de RAM e pra mim foi tranquilo, tá? Eu não senti necessidade de mais memória, eu só tive que subir armazenamento, porque ele vem originalmente com 512 GB. E, cara, eu que edito vídeo, deixo muito vídeo armazenado aqui no Note, né? Cada vídeo meu dá 200 GB, então 512 para mim não dá, ou eu preciso ficar carregando um SSD externo junto. Então um dos upgrades que eu fiz foi colocar um SSD a mais de 1 TB, um SSD inclusive onde já estão instalados os meus jogos, né? Então saiba disso, tá? O meu feedback é com esse pequeno upgrade, é o SSD também, nada de muito especial. Já de memória RAM, eu até ia botar 32 aqui, eu acho que eu acabei esquecendo de botar. Eu fui ver agora, eu tava com 16, eu jurava que tava com 32, mas esse tempo todo eu tava com ele, rodando com ele a 16 GB e pra mim foi tranquilo. Eu pensei até, tá tão tranquilo que eu pensei que tava com 32 GB, tá? Então esse é o conjunto de hardware, lembrando, essa aqui é a versão i5 14450HX com RTX 5050. Podemos falar que é o TUF mais de entrada possível da série 5000. Mais entrada do que ele, só um TUF com uma 4050, tá? E vou te falar, por mais que ele seja mais simples, pra mim, pro meu tipo de uso pessoal, pro meu nível de requisição, né, os softwares que eu uso, os jogos que eu jogo também, esse conjunto de hardware atende 100% sem deixar faltar nada. Então, já vamos começar a falar sobre isso. Performance, né? No review, normalmente performance fica por último, mas galera, eu diria que a performance desse TUF aqui, i5, tá? Não é nem 7, a versão i5, 5050, me atendeu 100%, não senti falta, começando pela placa de vídeo, né? Está aqui numa RTX 5050, placa de vídeo de entrada da série 5000, mas que já tem 8 GB de VRAM e que, sinceramente, tá dando conta de rodar jogos, até brincar em 4K se você quiser. Vamos lá, eu joguei primariamente nesse TUF no meu setup, tá? Eu tenho um setupzinho lá em casa, baseado no monitor externo, tem um monitor externo OLED ali, Quad HD, então boa parte dos jogos que eu joguei foi em Quad HD, que nem é a resolução nativa do TUF.
porque a tela do TUF é Full HD. Só que como eu joguei a maior parte dos jogos em Quad HD, posso te dizer que essa 5050 é 100% capaz de rodar jogos em Quad HD. Rodei Crimson Desert, por exemplo, BF6 e vai numa boa. Você vai ter que usar um DLSSzinho, tá? Então usar um DLSS qualidade ou até um DLSS Performance, agora que tem o DLSS 4.5, né, que tá muito mais bonito e treinado, né, para usar o modo Performance. Cara, dá para rodar Quad HD com uma certa tranquilidade e eu também jogo na minha TV da sala. É raro, mas de vez em quando eu levo o notebook lá pra sala, plugo na minha TV e jogo um Fórmula 1 de repente, né? O próprio Crimson Desert, que é um jogo lindíssimo, tentei jogar lá, só que a minha TV é 4K. E aí eu pensei, né? Pô, mas 5050 não vai tancar um 4K, eu não devia nem ter tentado. Mas eu tentei. E galera, rodou. Pior que dá pra jogar sim 4K, eu joguei Crimson Desert, que é um jogo pesado, que mal tá rodando, quer dizer, roda em todo mundo, mas não roda tão bem na maioria dos notebooks, né? Aqui rodou, só que com aquelas condições, né, galera? Uma 5050, existem motivos para ter uma 5060, 5070 para cima. Ela dá conta em 4K? Deu conta, só que você vai ter que usar um DLSSzinho. Eu usei um DLSS Ultra Performance, só que já foi o DLSS 4.5, então o jogo não ficou feio. Usando o Frame Generation 2x, não precisa ser mais do que 2. O 2x mesmo já conseguiu manter uma taxa muito honesta. Eu não lembro se eu anotei aqui quantos FPS tá pegando, mas se não me engano tava acima de 100 FPS. Eu gravei um trecho aí, a edição pode botar. Então, cara, e outra, o Crimson Desert tava no máximo, tava no modo cinematográfico. Então sim, cara, se rodou Crimson Desert, vai rodar outros jogos tão pesados quanto. Eu acho que eu gravei um trecho mostrando que tava rodando Crimson Desert. Olha aí. Aí, galera, aqui é só pra vocês terem uma noção. Estamos rodando Crimson Desert, né? Vocês estão vendo FPS aqui em cima, ó. 130 e poucos, né? Na gameplay mesmo fica no seu 120. Mas ó, vamos entrar aqui no menu. Se liga, pera aí que uma mão só vai ser complicado. Mas se a gente vier aqui nas configurações... Ó, primeira coisa, estamos na qualidade cinematográfica, tá? Então é o máximo do máximo que dá pra botar aqui no Crimson Desert. E ó, 4K, meus amigos. Só que eu tô usando o DLSS 4.5L no Ultra Performance e com Frame Gen no 2x só, tá? Não tá nem no 4x, só 2x já tá bom. Tá rodando aqui no TUF, ó, e o barulhinho dele tá de boa. Tá no modo manual lá, com as minhas configurações, mas tá aí. Inclusive agora que eu vi que o HDR tá desligado, eu devia ter ligado isso aqui, cara. Deixa eu aplicar, vamos ver se dá um visual legal. Ó, voltando aqui pro Crimson Desert, deixa eu só mexer aqui no analógico. Olha isso, cara. Muito bom, tá? Rodando liso, 125. E o Crimson Desert é um jogo pesado, tá? Então se tancou o Crimson Desert 4K, vai rodar basicamente tudo em 4K também, desde que você use, claro, o DLSS aí no modo Ultra Performance, usando o modelo L, que fica bom. Rodei Fórmula 1 também em 4K, usando o DLSS Ultra Desempenho, né, o DLSS 4.5, usando o Frame Generation 2x, se agressiva muito, eu não gosto. Eu tentei usar o Frame Generation 4x, até aquele 6x, mas a imagem não fica 100%, então eu prefiro ainda usar o 2x, tá? Mas ainda assim, no Fórmula 1 deu pra rodar. Fórmula 1 em 4K teve que ser no alto, tá? Não deu pra ser no Ultra, porque o Ultra já usa Ray Trace. Aí o Ray Trace pra uma 5050 em 4K já não ficou tão legal, não. Mas no alto rodou tranquilo, cara, nos seus 70, se não me engano, 70, 80 FPS por aí. Então, cara, 4K dá pra brincar, não é o ideal, tá? O ideal para 4K eu diria que até uma 5070 Ti, não é nem a 5060 nem a 5070. Teria que para TI que tem mais VRAM. Mas dá para brincar, não é impossível não. Quad HD eu achei tranquilo, tá? Você pode usar o DLSS menos agressivo, né? Às vezes você nem vai precisar usar um Frame Generation. E aí Full HD, que é a resolução nativa dele, confesso que eu só me forcei a jogar para fazer esse vídeo. Eu não costumo jogar na tela do notebook, eu uso a tela do notebook mais para trabalhar. Mas cara, o Crimson Desert aqui foi com tudo no máximo também, claro, se em 4K rodou no máximo, né? Aqui também foi da mesma forma, só que você não precisa nem usar upscaling. Eu só tive que usar um Frame Generationzinho ali, 2x. Eu poderia escolher, né? Ou eu uso um DLSS qualidade para ficar acima dos seus 60 ali, ou eu uso só um Frame Generation. Aí eu preferi não fazer o upscaling, já que eu já estava em Full HD, e usei só o Frame Generation e, cara, dá tranquilo. Então, resumo, cara, 5050, ela é muito capaz. Para rodar jogos em Full HD sobra, Quad HD dá tranquilo, e 4K você consegue também, desde que você use um upscaling ali interessante, né, com um Frame Generation para dar uma ajudada. Então, eu diria que é uma placa de vídeo para rodar tudo, tá? Eu diria que a 5050 já é o suficiente para você conseguir ter uma boa experiência aí. Diferente de uma 4050 que só tem 6 GB de VRAM, tem muito menos performance, né? A 4050
ela mal consegue arranhar o Quad HD, ela consegue, mas sofrendo, né? 4K esquece, não tem como. Aqui você consegue Quad HD com uma certa tranquilidade, 4K você consegue brincar também. Claro que existem motivos para você comprar uma 5060, 5060 vai ser ainda melhor, né? 5070, melhor ainda, mas uma curiosidade é que as três têm a mesma quantidade de VRAM, as três têm 8 GB de VRAM, então basicamente as três vão rodar, podemos dizer assim, nas mesmas qualidades gráficas, se o limite for VRAM, com a diferença de, claro, uma diferença de FPS ali. Eu tirei uma tabelinha para vocês verem, porque antes que vocês achem que, pô, uma 5050 então é a mesma coisa que uma 5060. Não, a 5060 ela roda com uns 15 a 20% de folga, tá? Ela tem uns 15 a 20% mais performance, assim como a 5070 tem uns 15 a 20% mais performance que uma 5060. Só que o que eu quero dizer é que uma 5050 para os jogos que eu joguei, né, nesse período foi o suficiente. Eu não precisaria de mais do que uma 5050 para o meu uso, tá? Gostaria de mais? Querer a gente quer mais, né? A gente quer sempre mais performance, mas eu não precisaria, ele já foi o suficiente, por isso que eu tenho dito que 5050 é uma das melhores placas dessa geração RTX 5000. Para mim, 5050 e 5070 Ti são as duas melhores dessa geração. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E eu sei que essa pergunta tá muito recente, pô, pego o TUF na versão 5060 ou vou direto para 5060, né? Mas o motivo de vocês estarem questionando isso é por conta de uma situação um pouco atípica, porque normalmente uma 5060 é tão mais cara que você não ia cogitar ir nela, você iria ficar na 5050 aqui mesmo, né? Esse TUF 5050 chegou a pegar R$ 7.600 a versão completa já com 16 GB de Windows. Mas acontece que a ASUS também está fazendo muita promoção do TUF na versão 5060. Ele tem ficado em preços muito parecidos com a versão 5050. Se você não estava sabendo dessas promoções, de novo, é porque você não acompanha os nossos grupos, né? Telegram, WhatsApp, Discord, ou se no nosso site que é o benchpromos.com, porque a gente tem postado muita promoção de TUF na versão especificamente 5060, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é o que tem ficado em promoção. Apareceu até TUF 5060 junto com o Xbox Ally, por exemplo. Eu entendo o questionamento então de você estar perguntando, pô, você está fazendo um vídeo aqui da versão 5050, mas não vale pegar a versão 5060? Então, tudo depende de quanto que está custando ambos, né? E do momento que você está assistindo esse vídeo. Se nesse momento que você está assistindo a 5060 tiver no mesmo valor da 5050, é claro que pegar mais performance vai ser mais interessante, né? Agora, se tiver uma diferença de preço mais relevante, né? A 5060 estiver custando bem mais caro que a versão 5050, cara, 5050 já é o suficiente, pelo menos pro meu padrão de uso. Isso falando em jogos, tá? Mas mesmo falando em softwares, galera, pra mim, eu testei alguns softwares aqui, eu uso alguns softwares que necessitam de placa de vídeo, ainda acho que 5050 também é o suficiente. Tem VRAM suficiente para você carregar texturas em programas de arquitetura, por exemplo, né, para rodar até IA. Não é que ela tenha muita VRAM, mas é a mesma quantidade de VRAM de uma 5060, 5070 para o render, né? Já uma RTX 5000 com arquitetura Blackwell, então você vai ter os encoders e decoders mais recentes ali. Eu uso majoritariamente Photoshop, acho que é o software pesado que eu mais utilizo e roda liso nesse notebook, mas eu pedi para a minha edição me mandar o projeto do último vídeo que saiu no canal, que foi o vídeo do Legion 7i, que foi um vídeo pesado, tá? Um vídeo longo, né? Acho que deu quase 1 hora de duração. E, cara, rodou liso nesse stuff aqui, sem travar a timeline, né? Rodando os efeitos gráficos ali, liso, sem nenhum tipo de problema. E curiosidade, ele nem sequer estava na fonte de energia dele, tá? Porque quando eu trago ele aqui pro escritório, aqui ó, eu posso até mostrar pra vocês. Quando eu trago pra cá, a única coisa que eu faço é pegar uma USB-C, que é a USB-C da dock, tá? Plugo na USB-C dele aqui. Esta USB-C já alimenta o TUF com 90 watts, se não me engano, e passa vídeo aqui pro monitor externo, que inclusive é um monitor 4K, tá? Deixa eu só ligar aqui para ficar bonitinho. Ó, ele fica assim. E, cara, rodou edição dessa situação aqui, então sem usar fonte de energia, com o monitor 4K plugado, numa boa. Então, mesmo para edição, eu diria que essa RTX 5050, junto com o processador, que já vou comentar sobre ele, foram também mais do que o suficientes, tá? Então, por isso que eu disse que esse TUF aqui, ele me atendeu 100% na questão de performance, porque mesmo tendo um i5, né, a pessoa fala, pô, mas hoje em dia a galera já tá no i7, 9 e tal, que entrega muito mais performance. Sim, só que já deu conta. Esse eu acho que é o ponto principal aí que eu queria comentar, mesmo em software de produtividade. E já que nós entramos nessa parte de processador, vamos falar um pouquinho sobre esse i5 aqui, que é o 14450HX. É um medo que a galera, e eu também tava, né? Falei, pô, quer dizer, eu mais ou menos, porque eu sou sempre a favor de priorizar a placa de vídeo e não priorizar tanto o processador, tá? Porque para jogos, o que importa é a placa de vídeo. E mesmo para trampo, cara, um i5 que seja HX, tá? Se for final H, aí pode ser que seja um pouco mais fraco. Mas quando tem o X no final, é um CPU de extrema performance. Então, um i5 HX já costuma ser o suficiente
pro afegão médio, vamos falar dessa forma, né? Pro brasileirinho médio, como é o meu caso. E realmente foi o que aconteceu, tá? Esse 5HX aqui, para trabalhar com Photoshop, o Premiere, no meu caso, eu uso o cotidiano, né? Eu uso muito o navegador com várias abas para escrever roteiro, ficar comparando especificações, esse tipo de coisa. Esse 5 foi mais do que o suficiente. Eu não preciso de um i7, não preciso de um i9, eu acho que pro meu tipo de usuário é um desperdício. Então eu gostaria de ver mais notebooks com i5, desde que, claro, eles fiquem mais baratos, como é o caso desse TUF, né? Mas eu acho que já combinaria bem. No caso aqui é um i5 com uma 5050. Eu disse no review do TUF i7 5060 que seria muito legal se a ASUS lançasse um TUF com i5 5060, né? Só que eu não sabia de nada, e eles realmente lançaram um TUF com 5060 e i5. Aí 5070 para cima, eu acho que talvez seja legal botar um CPU mais forte por conta do custo, que começa a subir muito. Mas eu diria que para economizar, não acho uma ideia usar um i5. Inclusive, esse TUF tem alguns concorrentes interessantes, como o Storm 550, mas que usa o i7. Não acharia ruim a Vel botar um i5HX no Storm 550, por exemplo, desde que ele fique mais em conta, porque, cara, foi o suficiente. Só para vocês terem uma noção, CS2, eu rodo ali perto dos seus 200 FPS tranquilamente, isso em Quad HD é um alto mais ou menos, né, que eu uso o preset do Fallen ali, então algumas coisas são no alto, algumas coisas são no baixo. No vídeo de review dele pegou mais de 200 FPS, claro, mas eu jogo de outra forma, né, então ficou perto dos seus 200, que tá ótimo. Para BF6 ficou acima dos seus 100 FPS também, se jogar com Quad HD no baixo, né, então em jogos já entrega bastante, não ficou atrás do que um i7 entregaria, até porque em jogos, muitas vezes quem vai limitar a placa de vídeo, e mesmo nesse CS, no BF, como ele é um CPU de arquitetura moderna, tem uma quantidade relevante de núcleos e threads, ele não fica muito para trás. Então, onde eu poderia sentir o impacto desse i5 com relação ao i7 é no ramo de produtividade, né? É rodando softwares, mas como eu já comentei, não senti, porque ele deu conta tranquilamente. Claro que vocês, né, muitos de vocês usam notebook de formas diferentes, pode ser que o software que vocês usam exija ali muitos núcleos, muitos threads, você precisa de muita performance no processador, ou de repente você está pensando na longevidade, né? Você fala, putz, eu queria um CPU muito mais forte para que ele demore mais para ficar fraco, né? Para que ele dure mais, mas, cara, no geral, esse 5 já me atendeu tranquilamente e por mim, eu me manteria no hardware assim, no i5HX, pode ser esse aqui, 14450HX, e uma 5050 para mim já é o suficiente. E outra coisa legal também, eu tô começando esse vídeo falando sobre os pontos positivos para depois chegar nos negativos, tá? Mas outra coisa legal é que eu acho que esse TUF aqui é um notebook para quem quer paz. Para quem não é lasanheiro, né? E para quem não quer ficar correndo atrás de problema, resolvendo, não problema, né? Mas tendo que sacrificar coisas para ganhar outras. Então, por exemplo, tem notebook que é extremamente forte pela faixa de preço, mas você sacrifica a temperatura. Notebook que é muito mais luxuoso, mas você sacrifica barulho, por exemplo, até na questão de preço, né? Mas eu acho que o principal é temperatura e barulho, são duas coisas que em notebook são mais sensíveis, né? E cara, esse TUF comigo ele foi tranquilo, mas tem um porém aí. Primeiro, sobre temperatura, galera, esse é um dos notebooks mais gelados da atualidade, é um notebook que você não precisa se preocupar com temperatura do processador, temperatura da placa de vídeo, throttling, basicamente zero, você não vai sofrer throttling nesse cara, porque o sistema de arrefecimento dele tá muito bom. Barulho, aí é um ponto. Se você só pegar ele e usar, se você não assistiu o meu review, você vai sofrer com barulho, porque ele faz bastante barulho no modo turbo. Mas se você assistiu o review, você sabe que tem como resolver isso, né? Você entra no software aqui do Armoury Crate, você cria um preset manual ali, onde ele continua sem esquentar muito, tem mais performance e o barulho fica muito mais aceitável. Eu não diria que é um notebook silencioso, tá? É um notebook dentro da média, depois que você configura. Antes de configurar, ele faz muito barulho, mas depois que você configura, ele fica dentro da média, pega seus 55 decibéis mais ou menos, mas é um barulho normal, digamos assim, né? Não é um barulho de se elogiar, mas também não é de reclamar. Então, acho que é um notebook, depois que você dá essa pequena tunada, né? Se bem que eu fui meio contraditório, né? Que eu falei, é um notebook para quem quer só pegar e usar. Não é só pegar e usar, você tem que pegar e dar uma pequena configurada na Armoury Crate, aí fica bom. Mas depois disso ele fica realmente bem tranquilo para quem tem essa... Por exemplo, a gente fala muito de Helios Neo aqui no canal. Um excelente notebook, muito forte, mas muito quente. Para quem tem essa preocupação, putz, eu não queria um notebook tão quente, penso na longevidade, tenho medo, né, do aquecimento, moro em regiões que já são mais quentes, então eu moro em São Paulo, tá gelado aqui. Pode ser que onde você mora que é mais quente, pode ser que ele até esquente. E o Helios Neo que já esquenta aqui, pode ser que esquente ainda mais onde você mora, né? Então, se preocupa com isso aqui,
é mais tranquilo. Até na questão de temperatura da carcaça, ele não esquenta a carcaça, né? Diferente de alguns outros notebooks que fica bem quente, caso você não vá usar um teclado externo na hora que você for jogar. Agora, aqui eu tenho uma reclamaçãozinha que por mais que jogando eu consegui fazer ele ter um barulho aceitável, cara, ó, nesse momento, eu não sei se vai dar pra ouvir, eu vou pedir pra edição nesse momento tirar o tratamento de voz, que eu vou botar o volume dele aqui no microfone. Não sei se deu pra ouvir, mas, cara, eu não tô fazendo nada com o notebook. E você ouve as ventoinhas, tá? Não estão muito barulhentas, mas um ponto que eu senti é que mesmo... Deixa eu ver se tá no modo silencioso. Então, ele já estava aqui no modo silencioso. Já estava, deixa eu só aumentar o brilho da tela aqui. Ele já estava no modo silencioso. E mesmo assim, eu ouço as ventoinhas, mesmo quando eu tô, sei lá, só escrevendo o roteiro, você ouve as ventoinhas atuando. Isso é um ponto que eu gostaria que ele fosse mais silencioso ainda, tá? Tipo, momentos que eu não tô usando nada de hardware, não tô exigindo performance, eu não queria ouvir a ventoinha dele. Tem vários notebooks que nesse tipo de ocasião não faz nada de barulho, ele faz um ruidinho de fundo. Então é um ponto que não me incomoda, mas poderia ser melhor, tá? Ele, por mais que seja gelado, tá? O barulho é você consegue resolver jogando, mas no dia a dia pode ser que você se irrite de sempre estar ouvindo a ventoinha dele rodando. E agora vamos começar alguns pontos mais ou menos, tá? Que são pontos que, pô, não são pontos negativos desse Note, mas que poderiam ser melhores. E eu acho que portabilidade é uma dessas coisas. Esse notebook não tem um foco muito grande em portabilidade, tá? Eu tô até ficando cansado já de segurar ele aqui. Não é um trambolhão também, tá? Não é aqueles notebooks que a gente chama de desktop replacement, né? Que é pra você botar no lugar do seu PC e nunca mais tirar de lá. Ele tem um certo nível de portabilidade, mas ele é meio grande, tá? Então é um notebook que, comparado com o TUF da geração passada, né? Ele ganhou a bundinha. Então ele ficou maior. Não que isso atrapalhe muito, mas ele é grande. Você nota, pegando na mão assim, ainda mais que ele tem uma tampa lisa, dá ainda mais a impressão dele ser grande, né? Ele não é muito fino, então é um notebook, né? Que não tem aquela finesse, não tem grandes luxuosidades aqui também. Olhando de trás, você consegue notar que ele é relativamente grosso, sim. Não é muito pesado, não, tá? Não lembro quanto que ele pegou de peso, mas ele tem um peso normal. Só que a portabilidade aqui é só mais ou menos. Até a autonomia de bateria dele, por utilizar um CPU HX, que é muito bom, muito forte, também não é das melhores. E agora, toda vez que eu fecho a tampa do notebook, ele desliga, porque essa é uma outra reclamação que eu vou falar já, mas deixa eu só esperar ele ligar para continuar gravando esse vídeo. Beleza, ligou. Ponto legal, tem sensor infravermelho para reconhecimento facial, né? Hoje em dia não é mais raridade, mas é um ponto que temos que comentar. Mas voltando aqui, ele é um pouco mais pesado e um pouco maior do que a geração anterior do TUF, que eu gostava bastante, mas ele é bem mais gelado. E aí eu fiquei pensando, talvez esse aumento de peso, esse aumento de tamanho dele, seja justamente para aumentar o sistema de arrefecimento. E aí talvez por isso que agora ele seja gelado, né? Então, você prefere que ele seja portátil e leve, quente, ou desse tamanho normal, maiorzinho, só que mais gelado? Eu acho que dá pra aceitar ele dessa forma aqui, né? Sobre autonomia de bateria, mais ou menos, tá, galera? Na nossa tabela acho que ele pegou 6 horas, né? Mas a nossa tabela é otimista, porque é vídeo playback. Usando esse cara de fato, dura mais ou menos meio período, de 3 a 4 horas. Então, usava pela manhã, depois eu botava na tomada. Eu nunca uso muito mais do que 2 horas o notebook fora da tomada, a não ser em viagens. Não acho que esse notebook seja interessante para viajar, por conta do peso, a não ser que seja só a única opção, né? Mas existem notebooks muito mais portáteis para viajar. Se você puder ter um secundário para viajar, seria melhor. Mas ele não dura o dia todo fora da tomada. É um notebook gamer ainda, né? Com foco em ser gamer. Então dura, na prática mesmo, umas 3, 4 horas. Que eu acho ok para o notebook gamer. Na tabela tinha batido 6 horas porque era só vídeo playback, eu não estava utilizando ele rodando software de fato. Mas de resto, galera, eu gosto também de utilizá-lo como formato notebook, né? O teclado tem uma sensação gostosa de digitação. O touchpad é maravilhoso, eu gosto muito do touchpad aqui do TUF, ele é levinho, tem um clique amortecido, tem um deslize legal, apesar de marcar muito o dedo. O som dele é bom, tá? O som do TUF é um som bem gostoso de ouvir, então para revisar vídeo, muitas vezes eu não uso fone de ouvido, eu reviso usando a caixa de som aqui do próprio TUF, né? Ele tem um som um pouquinho mais encorpado. A tela é ok, a gente pode falar já sobre a tela, mas a tela é um dos pontos que, comparando com concorrência, ele é inferior, porque ele é IPS Full HD, mas, galera, para 16 polegadas, eu acho que o Full HD ainda é o suficiente, tá? Eu não acho ruim a tela dele ser Full HD, é uma tela já com as tecnologias que a gente gosta, né? Tem G-Sync, tem Advanced Optimus, tem cores boas, cobre 100% ali do sRGB. Claro que comparando com o concorrente, ele fica devendo na resolução, mas para mim o Full HD tá tranquilo, eu não acho que seja
seja um grande problema, até porque eu tenho monitores externos para rodar resoluções mais altas, até a TV, né, caso eu queira rodar em 4K, por exemplo. E outra, né, uma 5050, por mais que ela aguente um Quad HD, finais 50 foram feitas para Full HD, então até faz sentido a tela dele ser Full HD ao invés de Quad. E por último, falando sobre portabilidade, né, como eu disse, quando eu trago ele aqui pro estúdio, pro escritório, eu não trago a fonte junto, eu uso ele na USB-C. E galera, dá pra usar tranquilo, tá? Não senti uma performance ruim na USB-C, rodou liso. Até na bateria, não acho que a performance fique ruim, não. Então, se você quiser fazer igual eu faço, né? Eu venho aqui pro estúdio, eu não moro aqui, mas eu não trago a fonte, porque a fonte é grande e tal. Eu nem trouxe ela pra mostrar aqui, mas eu deixo ela em casa, que é onde eu vou jogar, vou exigir performance pra jogar. E aqui pra trabalhar, na USB-C, já dá tranquilo, ele já tanca tudo que eu preciso fazer. Então, nesse nível de portabilidade, ele passa de ano. É boa, poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, mas dá pra ter uma certa mobilidade com ele. Agora, eu vou falar uma frase aqui que talvez soe um pouco negativa, mas nem é tão negativa assim, que é o seguinte: esses TUFs Gaming F16, eles são notebooks meio sem graça também, tá? Eles são notebooks sem o molho, podemos falar assim. Por que eu digo isso? Porque, galera, a performance é muito boa, só que é o que a gente esperava de um 5HX e uma 5050. Deu conta de tudo que eu queria, mas eu já esperava que desse conta mesmo. A tela é só ok, é uma tela Full HD, IPS, comum, nada de muito especial, não é OLED, por exemplo, né? Construção é legal, tem uma tampa aqui de metal, ele de resto é tudo plástico, né? Mas ele parece ser bem robusto, mas também não é nada muito luxuoso, não é um notebook chique, né? É premium, não, é um notebook com uma construção legal apenas. Touchpad, o som, eu elogiei, são bons, mas também não são os melhores da categoria, não são tipo, nossa, que sensacionais, eles só são bons, são bem feitos, né? Assim como a autonomia de bateria, dá pro seu dia a dia, mas também não é algo tipo, nossa, vai durar o dia todo fora da tomada, uma coisa que nem eram os TUFs antigamente, né? Então também é legal, mas não é nada que desponta muito. Então, pra quem tá procurando um notebook diferenciado, putz, eu queria um notebook diferente, com algum recurso exclusivo dele, né? Eu queria um notebook luxuoso, com tela OLED, ou que entrega uma performance absurda pelo que ele custa. Esses notebooks que costumam te entregar coisas muito diferentes do padrão. Claro, também ou custando diferente do padrão, ou tendo um efeito colateral, vamos falar assim, né? Algum sintoma negativo por conta desse diferencial. Cara, o TUF é ao contrário disso. Ele é um notebook que vai te entregar o que promete, mas também não vai ter nada de muito especial, não vai ter um molho ali diferente e tal. Ele é aquele notebook equilibrado. Para quem joga RPG, é tipo a classe guerreiro do RPG. É a classe mais balanceada do jogo. Eu diria que o TUF tá mais ou menos nessa categoria. E bom, eu acho que sobre a minha experiência de uso, é mais ou menos isso aí, tá? Eu gostei do TUF. Achei, claro, muito bom. Pra mim, ele já é o suficiente. Claro que a gente pode querer mais, né? Não necessariamente a gente precisa parar no que é o suficiente. A gente gosta de um luxo, a gente gosta de coisinhas a mais, mas eu diria que este cara já atende a maior parte da galera que procura um notebook gamer, né? Você pode querer mais, claro, mas eu diria que ele já é um sweet spot muito legal pro mercado. Queria só comentar, vocês notaram que toda vez que eu fecho a tampa do notebook, na hora que eu vou abrir de volta, ele reinicia. Isso não é um problema do TUF. Eu configurei para ele fazer isso. Então, ó, se eu ligar aqui, se eu abrir a tampa, ele não liga. Aí eu clicando agora para ligar. Às vezes eu tenho que até dar um clique mais longo aqui. Aí agora se desligou, se apertar, ele liga. Por que eu configurei dessa forma? Porque, cara, eu não sei se isso é alguma coisa dos sensores aqui do TUF ou se é alguma atualização do Windows. Durante esses 30 e poucos dias, 5 vezes aconteceu o fato de que eu fecho a tampa do notebook, ele suspende, eu boto o notebook na mochila, vou pra casa, quando eu chego em casa, minha mochila tá fritando. Não é que ela tá quente, ela tá fritando. Papo de arder tua mão quando você encosta no notebook. Porque ele liga sozinho com a tampa fechada e aí, cara, fica lá esquentando dentro do notebook. Ele liga e não desliga mais, né? Então, aconteceu 5 vezes. Aconteceu uma vez, aí eu falei, é o Windows, né? O Windows às vezes acontece com outros notebooks também. Isso é relativamente normal. Mas aconteceu a segunda vez. Falei, putz, de novo. Quando aconteceu a terceira, eu falei, cara, isso aqui não tá muito normal, né? E até tentei ver configurações lá nas configurações de energia, mexi em umas coisinhas para não permitir despertadores e tal. Aconteceu uma quarta vez, aí na quinta vez que aconteceu, eu falei, esquece, agora eu vou configurar para toda vez que eu fechar a tampa do notebook, ele hiberne, tá? Acho que não, eu configurei para ele desligar. Eu falei, quando eu fechar a tampa do notebook, ele vai desligar, que aí não vai ter chance dele ligar sozinho quando estiver na mochila. Aconteceu 5 vezes, não sei
se isso é culpa do TUF. Pode ser algum sensorzinho dele aqui, não sei, mas ou se é alguma culpa do Windows, comenta aqui embaixo. Vocês têm tido esse problema com recorrência, porque eu já vi gente comentando sobre isso em Dell G15, em outros modelos, né? Então eu decidi configurar assim, porque, cara, eu tava com medo dele ligar na minha mochila e eu deixar por muito tempo a ponto de ele fritar, porque ele fica muito quente. E curiosidade, algumas vezes que eu peguei ele dessa forma na mochila, ele estava quente, mas as ventoinhas não estavam rodando. Ou seja, o CPU estava funcionando ali, a placa em si estava funcionando, mas as ventoinhas não estavam rodando. Então eu configurei dessa forma, toda vez que eu fecho a tampa agora ele desliga. Não é a coisa mais portátil do mundo de novo, né? Mas pelo menos evita de acontecer esses pequenos incômodos no dia a dia. Enfim, galera, finalizando esse vídeo que ficou um pouquinho maior do que eu imaginava, eu acho que esse TUF aqui, que nem eu disse, é um notebook equilibrado e eu acho difícil alguém se decepcionar comprando ele desde que saiba, né, o que você está comprando. É um notebook que não tem muito ponto negativo, cara. O ponto negativo dele é o quê? Fazer barulho que dá para consertar usando o modo manual ali no software Armoury Crate. O outro ponto negativo é uma tela Full HD, mas, putz, isso realmente é um ponto, é um impeditivo de compra, né? Então acho que ele não tem muitos pontos negativos, ele entrega o que promete. É um notebook que, por mais que tenha um i5 ao invés de um i7 e uma 5050, já consegue rodar tudo basicamente, seja para trabalho, seja até em jogos, conseguir jogar em Quad HD, por exemplo. Então eu acho um notebook muito decente e que, como eu disse, né, nesse tempo que eu fiquei usando ele, não precisei abrir mão de nada. Eu não precisei, tipo, putz, tá, não vai dar para rodar em 4K, vou ter que rodar em Quad HD aqui na TV. Tipo, não, eu joguei em 4K, minha TV é 4K, eu consegui jogar em 4K, ou até em Quad HD, aqui rodando no meu setup, né? Tem alguns notebooks que quando eu trago pro setup eu preciso trazer a fonte junto, porque a performance na USB-C não é tão boa. Aqui foi boa. Então eu não tive que abrir mão de basicamente nada nele. Teve uma coisa que eu tive que abrir mão, do fato dele suspender. Ele não suspende mais, agora ele só desliga mesmo por conta desse superaquecimento que eu comentei, né? E pra quem tava perguntando sobre o i5 desse cara, a versão HX, né, 14450HX, é muito bom já, tá? Pra mim, eu queria ver esse processador em outros notebooks. E sinceramente, para mim, eu acho que esse conjunto, o i5HX com uma 5050, já estava ok. Claro, estar ok não significa que você precisa parar nisso. É claro que a gente sempre pode querer mais, né? Então, por exemplo, então o TUF, você está dizendo então que todo mundo deveria comprar este TUF e ficar quieto. Não, não é isso. Eu estou dizendo que ele é o suficiente. Se você comprar ele, provavelmente ele vai atender suas demandas, mas talvez você queira um notebook com uma tela OLED. Talvez você queira um notebook mais fino, mais leve, mais premium, de repente, né? Ou até mais forte, né? Você pode querer uma 5060 para rodar com um FPS, porque uma folga a mais de FPS, né? Uma 5070, de repente. Comprar algum notebook que já veio com 32 GB de RAM. Então é sempre válido você ir subindo, né? Você tem coisa a mais que você pode ganhar, mas aí tudo depende de quanto que você está querendo investir. E aí entra no questionamento que todo mundo tá fazendo. A gente fez uma pergunta no Telegram, tipo, o que o pessoal quer saber, e basicamente só caiu a mesma pergunta, que é: mas vale a pena comprar o TUF 5050, sendo que a versão 5060 tá barata e quase o mesmo preço? Então, isso vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Se você está assistindo na semana que eu lançar ele, eu nem sei se quando ele for lançado se vai estar essa mesma situação, mas o que acontece hoje é que o TUF i7 com 5060 tá saindo nos seus R$ 8.500 mais ou menos. Sendo que o TUF i5 5050, ou seja, tanto o CPU quanto a placa de vídeo inferiores, tá saindo os seus 8.300. Então claramente vale a pena você ir na versão 5060, porque ele tá mais barato e ele é basicamente o mesmo notebook, tá? Tudo que eu elogiei aqui nesse TUF 5050 se replica para a versão 5060, porque ele também tá gelado, também é forte, o ponto negativo dele é o mesmo da tela ser Full HD e fazer barulho, então é basicamente as mesmas coisas, só que lá é mais forte. Só que isso tá acontecendo por conta dessas promoções recentes da ASUS. Eu não sei se isso vai continuar assim, né? Porque o próprio TUF 5050 já chegou a bater, se não me engano, foi 7.500. Ele ficou abaixo de R$ 8.000 a versão completa, tá? Com 16 GB e um Windows. Então, tudo vai depender do momento que você for ver. Eu diria que, para resumir, é o seguinte: se a distância de preço da versão 5050 for muito pequena com relação à versão 5060, vai na versão 5060. Ela é mais forte. 15 a 20% mais forte. Agora, se a diferença já sobe muito, já tá dando mais de R$ 1.000 de diferença, e você não conseguir chegar na versão 5060, cara, eu acho que aqui já é bom o suficiente. A mesma coisa eu diria se você for comprar o TUF na versão i5 5050 e i7 5050. Mesma placa de vídeo que muda o processador, né? Cara, se a diferença de preço for muito pequena, vai na versão i7, ela vai ser mais forte. Só que se você não consegue chegar na versão i7 ou se a versão i5 tá muito barata, cara, vocês viram que esse i5 não é fraco.
mesmo para CS, mesmo para BF, para jogos competitivos, ele já dá conta até para trabalhar fora da fonte, né, usando o USB-C, dá de boa. Mas e vocês, galera, concordam com estes meus, não só argumentos, né, com essas minhas experiências, com esses meus relatos, vamos falar dessa forma? De qualquer forma, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueça, deixe seu gostei e ó, eu comentei sobre alguns preços, né, TUF 5060 barato, esse cara às vezes fica barato e todas as vezes que acontecem isso, a gente avisa vocês nos nossos grupos de promoções, os links estão aqui na descrição, tá? Já apareceu o TUF vindo com um Xbox Ally de brinde, para vocês terem uma noção. Então, participe do site aí, benchpromos.com, para ficar sabendo das próximas promos, né? E agora é o seguinte, comentem aqui embaixo também, qual que vai ser o próximo notebook para eu passar 30 dias ou mais utilizando. Ó, só não vale ser mais TUF, tá? Eu já tô cansado já. Pô, é o quê? O quarto TUF seguido que a gente tá usando, TUF A16 5060, TUF 5050, aí a gente tá com TUF 5060 aqui ao mesmo tempo. Estamos com 3 TUF ao mesmo tempo, tá na hora de mudar um pouco, né? Comenta aqui embaixo qual notebook vocês gostariam de ver nesse quadro aqui pro próximo mês ou a próxima vez aí.